Graça e paz, meus irmãos. Vamos orar para meditarmos na palavra do Senhor? Feche seus olhos, fale com Deus nesse momento. Santo e eterno Deus, amado Pai, nos colocamos, Senhor, mais uma vez diante da Tua presença, humildes, pedindo ao Senhor que pela Tua misericórdia o Senhor fale conosco nessa noite. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abra as nossas mentes e os nossos corações para que nós possamos ouvir e ser alimentados, ó Senhor, pela Sua palavra e que tudo o que eu disser nessa noite, ó Pai, inspirado pelo Teu Espírito Santo, seja para a honra e glória do Teu santo nome. Obrigado, Senhor. Fica conosco. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nessa noite nós vamos conversar um pouquinho. O tema da mensagem que eu trouxe é Libertos do Medo. Nós vamos falar a respeito da liberdade que nós ganhamos do medo. E qual medo? O pior medo que o ser humano pode ter. Para isso eu convido os irmãos a me acompanharem na leitura bíblica do texto que se encontra em Hebreus, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: Deus, para quem e por meio de quem todas as coisas foram criadas, escolheu levar muitos filhos à glória. E era apropriado que, por meio do sofrimento de Jesus, ele o tornasse o líder perfeito para conduzi-los à salvação. Assim, tanto o que santifica como os que são santificados procedem de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos, quando diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos, no meio do teu povo, reunido te louvarei. E também afirmou: porei a minha confiança nele, isso é, eu e os filhos que Deus me deu. Visto, portanto, que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue, o filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria o diabo, que tinha o poder da morte. Só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Também sabemos que o Filho não veio para ajudar os anjos, mas sim os descendentes de Abraão. Portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus e realizar o sacrifício que remove os pecados do povo. Uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação, é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Hoje pela manhã, na escola dominical, nós fizemos um estudo a respeito de altar. Falamos a respeito de altares, dos sacrifícios, e nós falamos a respeito do sacrifício perfeito, que foi Jesus Cristo. Você que não participou conosco de manhã, primeiro, perdeu. Mas ainda tem oportunidade de assistir. Nós estamos terminando de editar a lição de hoje de manhã e logo estará disponível nas nossas redes sociais. Depois assista, vocês vão ver que complementa, de certa forma, a mensagem que nós traremos nessa noite. Libertos do medo. Como eu disse, esse é o tema dessa mensagem que vamos trazer agora nesse culto noturno. Qual é o pior medo que um ser humano pode ter? Qual é a pior sensação que o ser humano pode ter? Qual é a pior situação
que nós encaramos nas nossas vidas, ao longo das nossas vidas? E qual é a pior situação que todos nós teremos ainda que encarar? Qual é o tema mais difícil para tratarmos, ou pelo menos para a grande maioria? Durante essa reflexão, nós vamos ver alguns aspectos sobre como Jesus se tornou o grande líder, o grande mestre, o grande sumo sacerdote, o grande representante da humanidade diante de Deus, e como que ele se tornou esse grande líder e como ele venceu e nos libertou desse grande problema, que é a morte. Tem algum medo maior? Tem alguma situação mais difícil que nós temos que lidar? Nós temos que lidar ao longo das nossas vidas, olhando, acompanhando, impotentes, acompanhando a situação das outras pessoas, daqueles que nos cercam. Na verdade, não podemos fazer nada. E aguardamos a nossa, porque a não ser que Jesus volte, até que ele volte, todos nós teremos que enfrentar um dia a morte. Então, como é que aconteceu? Como é que Jesus se tornou o nosso grande líder, o nosso grande mestre? Primeiro, a palavra do Senhor ela nos diz que era apropriado que, por meio do sofrimento que Jesus passou, ele se tornasse o líder perfeito para conduzir o povo à salvação. Era apropriado. Muitas vezes a gente pode olhar e questionar, mas por que que Jesus precisou sofrer? Por que que Deus enviou o seu próprio Filho à Terra para que ele passasse por tanto sofrimento, tanta humilhação? Nós estamos falando de Deus. E muitas vezes nós nos deparamos com esse questionamento. Pode ser que você não faça hoje, mas talvez você já tenha feito isso um dia. Já tenha questionado por que que Deus simplesmente não resolveu o negócio todo. Ele é Deus, ele é poderoso. Ele poderia, sem precisar de nada disso, ter resolvido a situação. Jesus não precisaria ter descido e morrido. Não sei, talvez você já tenha se perguntado. Ou, se você nunca se perguntou, talvez você tenha que ter respondido isso para alguém. Precisava mesmo? Nós temos ali, na cena da cruz, em Jesus pendurado com 2 bandidos, um deles ainda falou: você não é o Deus, o Filho de Deus? Salva-te a ti mesmo e também a nós. 50% daqueles que estavam ali, né, de 2, um questionou isso. E é normal que a gente escute de outras pessoas esse questionamento, e é normal que talvez a gente em algum momento da nossa vida tenha questionado isso. Mas a palavra diz que era apropriado que Jesus passasse por esse sofrimento. Aí, se tornar carne e sangue, assim como nós, ao se tornar carne e sangue, ao descer e virar pele, osso, sangue, dor, fome, como nós passamos, Jesus ele conquistou a legitimidade para se tornar esse grande líder. Quando ele passou por tudo isso, quando ele passou por todo esse sofrimento, ele ganhou legitimidade para se tornar o nosso grande líder. É só nós pensarmos na nossa vida que quando nós somos, de certa forma, colocados sob a liderança de alguém, na vida profissional, em qualquer situação, nós costumamos olhar para aquela pessoa que está nos liderando, ou que pretende nos liderar, e a gente faz uma análise do currículo da pessoa. Né? Por que essa pessoa vai ser minha líder? De onde vem? O que fez? Tem uma boa faculdade, é mais nova que eu, pensando no mundo profissional, mais nova que eu, fez uma boa faculdade, filhinho de papai, né? Tinha dinheiro, pôde estudar nas melhores faculdades. Se eu tivesse tido toda essa oportunidade, eu não seria só o líder, eu seria líder do líder. Não é verdade? Já pensou, já se imaginou em alguma situação dessa, em que você questiona
a capacidade daquele líder estar acima de você? Agora, não é diferente quando você vê um líder que passou, trilhou o mesmo caminho que você, veio das mesmas dificuldades que você e chegou naquele posto? Você se compromete até em ajudar. Olha, eu vou ajudar porque essa pessoa merece. Merece porque, olha, conheço a região em que morou, em que estudou, teve dificuldade na vida, lutou, venceu. O comportamento é diferente. Aquela pessoa, ela conquista a liderança pela sua forma. Ela teve que provar o porquê estava ali. Ela não foi colocada simplesmente porque ela agradou mais um ou a outro. Aquela pessoa conquistou aquela posição. E foi isso que aconteceu aqui. E é isso que o texto fala para a gente. Quando fala que era apropriado que Jesus sofresse para se tornar esse grande líder, e quando ele veio e se tornou carne e sangue como a gente, ele conquistou a legitimidade para ser o nosso grande líder. Porque ele se tornou igual. Ele se tornou igual a mim, ele se tornou igual a você. Ele veio e passou pelos mesmos sofrimentos, pelas mesmas dores, pelas mesmas lutas. Ele teve que lidar com as mesmas situações, ele teve que lidar com a autoridade de governantes, ele teve que lidar com a autoridade do que seria hoje para a gente os policiais da época. Ele teve que lidar com a multidão, ele teve que lidar com gente interesseira, ele teve que lidar com pessoas que estavam se aproximando dele por mero interesse. Falamos, num dos cultos recentes, o pastor Newton trouxe uma mensagem, se não me engano foi no domingo passado, em que Jesus atravessou o mar, o povo foi atrás dele. Mas por que o Senhor atravessou? Porque vocês não estão interessados na palavra, vocês estão interessados em que eu alimente vocês. Na verdade, nós estudamos isso, nós escutamos a palavra do Senhor. Temos esse relato na Bíblia. Então, Jesus, ele lidou com todas essas situações que nós vivemos no nosso dia a dia. A condição de igualdade conosco o deu legitimidade para se tornar esse grande líder. E aí nós lembramos da criação. Lá no comecinho, quando Deus estava criando, formando, ele fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aqui, Jesus, mais uma vez, ele foi posto à nossa semelhança. Ele foi colocado e ele desceu mais uma vez aqui como nós somos, como nós vivemos, como nós pensamos. O seu sofrimento e a liderança que Jesus exerceu e exerce foi previamente antecipado por profecias. Se nós olharmos lá o versículo 12, que fala, né, proclamarei o teu nome aos meus irmãos, por meio do teu povo reunido te louvarei. E depois, porei a minha confiança nele, isso é, que os filhos que Deus me deu. Esses dois textos nós temos na Bíblia, o primeiro em Salmos 22, capítulo 22, versículo 22, e o segundo é o texto que está em Isaías 8, versículos 17 e 18. Então, esse sofrimento e essa conquista dessa liderança era prevista, porque já fazia parte do plano de Deus para a salvação, para a redenção da humanidade. Não foi por acaso que Deus enviou Jesus, não foi por acaso que Jesus veio aqui e passou por tudo isso. É por isso que nós servimos um Deus que é onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe de todas as coisas e sabe que se simplesmente viesse alguém, não passasse por tudo isso, não teria legitimidade para conduzir o povo. Fora que não teria também a proximidade no relacionamento a ponto de dizer, filhos que Deus me deu. Jesus nos considerando como filhos. Dados por quem? Por Deus. Por que Deus deu? Deus deu para o plano da salvação. Veja, nós chegamos então à legitimidade da liderança de Jesus. Nós chegamos à legitimidade
do papel que Jesus exerceu e exerce. Depois que ele esteve aqui, ele passou, viveu como cada um de nós vive. Sentiu fome, sentiu dor, foi perseguido, foi traído. Ele passou por todas as situações que a gente pode imaginar. Então vem o grande plano, a execução do grande plano da libertação. Nós fomos libertos do medo da morte. Jesus morreu. E quando ele morreu, foi posto em prática o plano de Deus da libertação do ser humano. A palavra que nós lemos nos diz que Jesus ele foi e venceu o diabo. O versículo 14, visto, portanto, que os filhos são seres humanos feitos de carne e sangue, o Filho de Deus, Jesus, também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer ele destruiria o diabo, que tinha o poder da morte. Essa foi a grande vitória. Ah, mas então a grande vitória foi a destruição do diabo e tomar dele o poder da morte? Sim, porque a partir do momento que o poder da morte não pertence mais ao diabo, nós recebemos vida. Nós recebemos vida, então a morte de Jesus e a derrota do diabo representa a nossa vida. E depois da morte de Jesus e com essa vitória, Jesus ressuscitou. Com isso, nós fomos libertos do medo da morte. A destruição do diabo significa tornar ineficaz o medo da morte. O medo da morte, ele já não mais assusta aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele não mais assusta. É óbvio que nos nossos dias, é óbvio que nós temos a preocupação e procuramos conservar a vida, não abusamos. Mas, por outro lado, nós não temos medo de morrer. Aquele que está em Cristo Jesus não tem medo de morrer, não tem medo da morte. Quando morrem os nossos queridos, choramos, claro que choramos. Sentiremos saudades, com certeza. Mas sempre nós fazemos cultos de ação de graça pela vida. Pela vida que teve e pela vida que passou a ter unido em Cristo. Veja como nós tratamos a morte de uma forma diferente a qual o mundo trata. Queremos morrer? Não necessariamente. Temos que ser honestos também. Ninguém quer morrer agora, eu acredito. Mas quando chegar o momento, nós temos paz, nós temos tranquilidade, confiança. Porque o diabo foi destruído e não existe mais medo na morte. Não existe mais medo, porque nós sabemos que a vitória está nas mãos do nosso Senhor. Nós continuaremos a morrer, mas quem está em Cristo não teme a morte. E é muito fácil de identificarmos isso, é só olharmos ao nosso redor. Quem já esteve em situação de risco, perigo de morte, sabe o quão difícil é encarar essa situação. Tem um filósofo judeu, lá do primeiro século, chamado Filon. Ele escreveu o seguinte: nada é tão calculado para escravizar a mente do que o medo da morte. Você quer escravizar uma pessoa? Quer escravizar a mente da pessoa? Coloca ela em risco de morte. O que acontece quando com um sequestro? A pessoa fica o quê? Sob ameaça de morte. Não é isso? O que acontece em guerra? Medo de morte. Olha a situação que nós estamos com essa pandemia. Qual que é o principal medo? É o medo da morte. Nada é tão calculado para escravizar a mente humana do que o medo da morte. Nós tivemos um relato hoje pela manhã de um irmão, motivos óbvios não vamos citar, mas quem estava de manhã viu.
passou por uma situação de assalto à mão armada, para você ter frieza naquele momento e clamar a Deus, é uma situação complicada. Eu já passei por assalto à mão armada, eu acho que é uma situação, infelizmente, bastante comum nos nossos dias, na nossa sociedade. Acredito que muitos dos irmãos tenham passado também. Nunca fiquei muito tempo sob a mira de uma arma, mas já passei por 2 assaltos à mão armada. E é uma situação terrível, você não pensa em nada, você não quer saber de nada. Você faz tudo o que a pessoa pede para você fazer. A nossa mente, ela fica escravizada pelo medo da morte. Agora, por meio da morte sacrificial, Cristo libertou todos aqueles que estavam escravizados por esse medo. Jesus, quando ele entregou a sua própria vida e verteu o seu sangue, ele resolveu esse problema. Ele quebrou as algemas, ele libertou todos nós. Nós podemos sim ter a situação de medo ali na hora, porque nós somos humanos, mas nós não perdemos a paz que nós temos no nosso interior. Nós não perdemos a paz e não perdemos a esperança. E sabemos que no dia em que a morte vier, nós encontraremos com Jesus. Nós encontraremos com o Pai. Nós estaremos todos lá juntos, reunidos. Não há mais medo, não há mais prisão, não há mais cativeiro. Somos libertos. E para finalizar, é muito bom deixar claro que tudo isso que foi feito, tudo isso que Deus fez, e o texto também nos traz isso, não foi de forma nenhuma para beneficiar o próprio Deus, ou o seu nome, ou fazer com que, olha, veio Jesus só para promover o Deus. Em uma época em que existiam muitos deuses, existiam lá os deuses gregos e romanos, não foi para isso. E tampouco foi para beneficiar os anjos. Se você ler essa carta aos Hebreus, você vai ver que o autor ele procura deixar ali bem claro a questão da hierarquia dos anjos. Ele fala que Cristo é superior aos anjos. Mas sendo superior aos anjos, ele não fez o que fez para beneficiar de alguma forma aos anjos. Ao contrário, ele desceu como carne e sangue, teoricamente abaixo dos anjos, e não, a ideia não é entrar nessa discussão, mas ele veio como carne e sangue, igual ao ser humano, porque tudo o que Deus fez foi com o propósito de alcançar a humanidade. Foi com o propósito de alcançar o ser humano. Jesus não precisaria descer e ser como nós, de carne e sangue, se não fosse para alcançar a nós mesmos. Jesus fez tudo isso, ele conquistou a sua liderança, ele se entregou, ele foi morto e venceu o diabo e conquistou o direito ali sobre a morte. Foi para alcançar a sua vida, foi para alcançar a minha vida. Foi para libertar a mim e a você. Não seremos mais escravizados. Cristo veio e ele pagou o preço. Ele pagou o preço com seu próprio sangue. E ele é misericordioso e fiel sumo sacerdote. Ele é o misericordioso e fiel sacerdote, sumo sacerdote, diante do Pai. E lá, diante do Pai, ele olha e estende essa liberdade para a minha vida e para a sua vida. Não se esqueça, o sangue de Jesus foi vertido para nos libertar do medo da morte. E não só do medo da morte, qualquer outro medo. Não temos mais motivos para temer. Temos motivos sim, para louvar, para glorificar esse Deus que tão maravilhoso desceu, se fez
carne e sangue como nós, para nos libertar, nos dar vida, vida em abundância, vida eterna. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que nós possamos sempre olhar para a cruz de Cristo e lembrar que nós fomos resgatados por Ele. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença, Pai, para agradecer pelo sacrifício de Jesus na cruz. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos libertou da escravidão, a escravidão do medo e o medo da morte. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos alcançou e nos oferece a vida eterna. Te agradecemos, ó Pai, pela sua misericórdia para conosco. Pedimos, Senhor, nesse momento, que o Senhor estenda suas mãos sobre as nossas vidas. Coloque as suas mãos, ó Pai, sobre cada irmão, cada irmã que está ouvindo essa mensagem. E abençoa, Senhor, traga a sua paz ao coração. Traga, Senhor, esse refrigério. Traga, Senhor, essa sensação de liberdade que nós temos. Tira de cada um de nós todo o medo. Tira, Pai, de cada um de nós a incerteza, as dúvidas. Ajuda-nos, Senhor, a compreender que o seu sacrifício foi por mim e foi por cada um dos meus irmãos. Obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito. Continua nos abençoando, continua guardando as nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Recebam a bênção. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja conosco e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.